Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. O apóstolo Pedro atende o chamado do centurião Cornélio. Devidamente preparado pelo Espírito Santo, Pedro compreende que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, faz parte integral do plano de Deus que os gentios sejam unidos à igreja, ao corpo de Cristo Jesus, sem nenhum tipo de distinção ou preconceito. Nós falamos aqui e acolá da ambientação política, econômica e social, mas a verdade espiritual é o que prevalece no texto das Escrituras. O livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo agindo, atuando através da vida dos apóstolos de Jesus Cristo, com o objetivo de que o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus, fosse e seja proclamado a todos os povos, a todas as terras, que indistintamente, entre todos os homens, entre toda a humanidade, Deus receba livremente e amorosamente aqueles que creem na mensagem da salvação. As palavras são sempre simples, as ações acabam esbarrando nas nossas limitações emocionais, psicológicas, sociais, históricas e por aí afora. Mas nós vemos a maneira como o Espírito Santo levanta algumas pessoas para indicarem o caminho, para mostrarem o propósito, para serem instrumentos de Deus nesse mover, nessa ação. E Pedro, seguindo a orientação do próprio Espírito Santo, vai até o centurião, acompanhado de um grupo de pessoas que estavam com ele, e também pelos mensageiros de Cornélio. Lá chegando, o apóstolo Pedro, o texto é detalhado de explicações e justificativas, estamos aqui no capítulo 10, há toda uma preparação, há toda uma explicação do que estava de fato ocorrendo aqui, a dimensão da grandiosidade desse ato aqui, a maneira clara e evidente para o apóstolo do grupo original de apóstolos agindo, legitimado pelo Espírito Santo em conformidade com a palavra de Deus, enquanto que outros estavam lá enfrentando as suas dificuldades. A vida também é assim. Chega um momento que nós devemos partir para o que de fato tem significado eterno. Que outros fiquem titubeando, discutindo, chorando, lamentando, murmurando, duvidando ou questionando. Nós devemos estar dispostos a sermos instrumentos de Deus para uma vida que glorifica a Deus. E o texto aqui declara: diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade, antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e que pratica a justiça. Agora percebo. Eu concordo com quem fala, Pedro estava sendo bastante lento, porque nos 3 anos que ele viveu com Jesus, em que Jesus esteve com eles, o que ele viu foi Jesus Cristo não fazendo distinção nenhuma. Em diversas ocasiões, Jesus acolheu estrangeiros, realizou milagres entre eles e até deu bom testemunho de estrangeiros, inclusive de um oficial romano que havia procurado por Jesus para pedir pela cura de um escravo dele, de um escravo pessoal, que estava doente, que estava acamado. Aquele homem procurou por Jesus pedindo ajuda, e Jesus, diante de todos, elogiou a fé daquele homem, que não pedia nada para si, pedia por uma outra pessoa que, na verdade, naqueles dias era como se fosse uma propriedade, uma coisa, como se fosse, não, era um escravo. Jesus já havia elogiado o oficial romano, capaz de compreender o significado do poder espiritual e do que é a hierarquia espiritual, do que é um decreto soberano, de uma vontade soberana,
porque vivia ele debaixo de autoridade, debaixo de poder, e reconheceu em Cristo Jesus poder espiritual e autoridade espiritual. Poder e autoridade de Cristo Jesus emanava poder, poder para confirmar o propósito de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus diante de todos. E Pedro somente agora, nesse instante, mesmo tendo ouvido, aprendido, mesmo tendo entendido, mas somente nesse momento ele está disposto a ir além das suas próprias limitações sociais, das suas limitações pessoais, individuais, a permitir de que a verdade de Cristo cumprisse na vida dele o que ela veio de fato realizar. Levar o homem para além da preparação, para além da cerimônia, do ritual. Levar o homem para o pleno conhecimento da verdade simbolizada ou ritualizada. Não havia mais a necessidade de viver em função das limitações simbólicas. Eles podiam viver em função da comunhão com o Cristo verdadeiro e pleno pelo Espírito Santo. Somente agora, somente naquele momento. E Pedro fala: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. A palavra de Deus, o texto das Escrituras, faz um jogo de palavras com a palavra. A palavra de Deus é uma referência a Jesus o Cristo, o Verbo vivo. Aquele que Deus enviou, a palavra que Deus enviou, Jesus Cristo, enviado por Deus. Enviou aos filhos de Israel anunciando o quê? O Evangelho da paz. As boas novas da paz. Por que as boas novas da paz? Você pode dizer: eu não declarei guerra aos céus, eu não declarei guerra a Deus, eu não estou em conflito com a eternidade. Tudo bem, isso é verdade. Mas algo aconteceu e também diz respeito a nós, e a humanidade ficou como que apartada da plena comunhão com Deus. Nós sofremos consequências de decisões de outros. Alguns têm dificuldade de compreender, né, a natureza do pecado ocorrido, no pai da humanidade, né, Adão, juntamente com a mãe de todos os seres humanos, Eva, os representantes, os cabeças da raça humana, criados por Deus em condição favorável, criados por Deus num ambiente e mantidos num ambiente totalmente protegido, aptos à perfeição, preparados para a perfeição, para a santidade, mas em termos potenciais, para que toda a perfeição, toda a santidade proposta por Deus se revelasse, se manifestasse de uma forma plena na vida deles, havia a necessidade de serem submetidos a um teste, ou seja, a capacidade de decisão humana deveria ser confrontada com a possibilidade de obedecer ou não a Deus. Tragicamente, aquele casal fracassou, falhou, e vem a nossa história. Mas o fracasso do homem não é o fracasso de Deus. O fracasso, o fiasco da humanidade é a oportunidade de Deus para mostrar para todo o universo algo que supera e muito a ideia ou o conceito de um ser criado para obedecer como se fosse um autômato. O ser humano foi criado para obedecer de forma livre. E essa liberdade para obedecer precisava ser testada, precisava ser confirmada. Falharam. Mas Deus providenciou um redentor, um remidor, um restaurador, alguém para restabelecer a paz diante do conflito deflagrado pelo pecado. Porque o pecado afronta a Deus. O pecado ataca a santidade de Deus, a justiça de Deus. O pecado cria obstáculo para a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E Deus enviou Cristo, Jesus, a palavra de Deus, com a mensagem, com o evangelho da paz, com o evangelho da reconciliação. Deus não é o inimigo.
Deus nunca foi o inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade, ele é apontado aqui pela Escritura. Essa palavra, vós conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Outros textos diz curando todos os oprimidos pelo diabo, curando, salvando, restaurando. Essas palavras são sinônimos na Escritura. Essas palavras são sinônimos, né? Alguns debatem inútil e tola. O que é mais importante? A cura, a salvação, a restauração, a glorificação, mas não são concorrentes entre si. Essas palavras dizem respeito a um decreto de Deus que tem o propósito de salvar da condição do pecado, conduzindo para a glória por ele pretendida desde a eternidade. Desde a eternidade. Jesus Cristo veio para corrigir, veio para consertar o pecado, o fracasso da humanidade. E deixa claro quem de fato é o inimigo. Olha, nós falamos do embate político, da discussão teológica, filosófica, cultural dos judeus em Jerusalém. Mas a teologia não é inimiga da igreja. A filosofia não é inimiga da igreja. A nacionalidade não é inimiga da fé. E nenhuma dessas instituições, a fé, a igreja, o Estado, a política, a filosofia, a religião, nada disso são inimigos do homem, nenhuma dessas verdades são inimigos do Evangelho de Cristo Jesus. Qual é o inimigo do homem? Pedro, numa sociedade, num mundo dominado pelo Império Romano, com todos os efeitos, sofrendo todos os efeitos e benefícios para alguns, tragédias para outros, da presença de um império que domina, dos abusos dos reis, dos vassalos, Pedro não identifica a política como inimiga do homem. Pedro não identifica o Império Romano como inimigo do povo de Deus. Pedro reconhece que o verdadeiro inimigo do povo de Deus, o verdadeiro inimigo da humanidade, é aquele que primeiramente se opôs a Deus, que é o diabo. O diabo precisa ser colocado no seu devido lugar na história. No seu devido lugar na história. Não foi só os ouvidos de Eva que ouviram o sussurro malicioso dessa figura celeste, apontada aqui no texto sagrado, na condição de uma serpente. Em outros casos, em outros momentos, sabemos dele um anjo, provavelmente da classe, da categoria dos querubins, uma criatura bela, magnífica, poderosa, como foi criada, santa e justa, e se corrompeu de alguma forma. Alguns textos dizem que ele se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, porque ele era um dos lucíferos, né? Um querubim. Alguns acham que só ele é o Lucífero, ele era o único Lucífero. É possível que não, outros seres gloriosos e poderosos existem e foram criados por Deus com propósitos específicos, mas esse Lúcifer, ou Lucífero, cujo nome foi apagado, cujo nome não é citado, não há registro do nome. Todos os nomes que você possa encontrar, Diabo, Lúcifer, Satanás, ou outras referências da Escritura, ou outras referências da mitologia que se formou, né,
do misticismo, até mesmo Lucífero, é que ele era o portador da luz, ele andava com... Não é que ele andava com a lanterna. Ele, na maneira como ele foi criado, ele expressava, ele refletia a glória de Deus. Esse ser criado tão belo, ele refletia a glória de Deus. Tinha uma autoridade, tinha um domínio, tinha um poder. Ele abandonou o seu domínio, ele abandonou as suas responsabilidades, porque em algum momento ele desejou possuir não o reflexo da glória de Deus, ele desejou usurpar a glória ou o trono de Deus. Como que se aquilo que ele refletia, que ele emanava, que ele transmitia, recebido por Deus, um dom de Deus, fosse algo dele mesmo, fosse algo dele próprio. Isso tem livros, tem muito material, e isso acontece muito na vida das pessoas, né? Em momentos diferentes, em momentos diversos, mas via de regra as pessoas que vivem em busca de poder, de poder, de poder e de poder, acabam se encantando ou esbarrando em algumas tentações específicas, né? A síndrome de Lúcifer. A pessoa acreditar que o dom, que o talento, que a habilidade, que alguma capacidade dada por Deus é dela, que ele não depende mais de Deus para o exercício daquele dom, daquela habilidade, que aquilo que foi a ele dado ou concedido gratuitamente é algo que é inerente a ele e não um dom gracioso de Deus. Ele não só se tornou inimigo de Deus, como ele também foi capaz de seduzir a muitos. Estima-se que 1/3. Há cálculos bizarros, grotescos, tentando indicar qual é o número de anjos criados e tentando indicar o quanto desses se corromperam e caíram seguindo a Lúcifer. Mas a Bíblia declara, o apóstolo Pedro aqui aponta quem de fato é o inimigo, quem de fato é o adversário. Qual força, qual poder, qual autoridade, qual potestade, qual dominador está de fato atacando o povo de Deus, a humanidade, a igreja de Deus? É o diabo. Ele é o inimigo. Ele é o adversário. Ele se levantou contra Deus. Ele se posicionou contra a palavra de Deus. Ele se levantou contra o Cristo de Deus, contra o Verbo vivo. E ele foi derrotado. E ele foi derrotado por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. É isso que nós precisamos permitir que tome conta da nossa consciência, da nossa fé. Algumas pessoas enveredam por algumas batalhas espirituais como se o ser humano tivesse em si condições de enfrentar esse adversário. Se tivéssemos, Cristo não o teria enfrentado. Cristo não o teria derrotado, teria deixado para nós. Cristo nos alerta abertamente: resistir ao diabo até que ele fuja. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele não é um poder estabelecido como o poder eterno de Deus. Ele é uma criatura e o seu poder de agir tem limitações. Graças a Deus, graças ao divino Deus, há limites para a ação, para a atuação do mal neste mundo. Deixar-se envolver pelas questões relativas à origem, ao processo, a quem está atuando, quem não está atuando, desvia muitas vezes a mente, a consciência e as orações de muito do propósito e do plano de Deus conforme foi estabelecido para com aquelas pessoas. Pedro está dizendo aqui para Cornélio
e para a família de Cornélio, para todas as pessoas que se reuniram, que o verdadeiro inimigo da humanidade já havia sido derrotado. E todo o mal que ele foi capaz de realizar já havia sido corrigido por Cristo Jesus. É isso que nós temos uma dificuldade de compreender. Cristo venceu o mal, Cristo derrotou o mal, Cristo despojou os principados e potestades, os dominadores deste mundo, deste século. Cristo restaurou. Tá. E por que nós ainda enfrentamos? Porque faz parte do processo. Porque faz parte do processo. Esse processo de perseverança na fé, ele é bom para nós. Ele é bom para nós. Ninguém é ou ninguém será salvo sem saber ou sem querer ou sem estar consciente da condição de salvo, de pertencente a Deus, de amado por Deus, de resgatado por Cristo. Ninguém será salvo como que perdido, não, estava passando aqui, de repente, estou no céu, tá bom. Não, não é assim. Esse processo, essa aparente demora para a consumação da obra realizada por Cristo, ela é importante. Ela é importante. Ela é importante porque ela mostra o quanto nós precisamos permanecer confiantes e dependentes de Deus. É fácil para a humanidade descambar, desmoronar. Instituições estão aí praticamente desmoralizadas, indivíduos e instituições, né? Indivíduos que representam instituições. Espera-se que logo comece um processo de renovação, de restauração, né? Um avivamento no sentido de um recompromisso, né? De uma recomposição com a verdade da palavra de Deus, com a necessidade de assumirmos que é imperioso, não só um discurso cristão, mas é imprescindível trabalharmos pela formação de um caráter cristão. A igreja ou as igrejas cristãs precisam apresentar, precisam exibir um caráter cristão, precisam demonstrar características que permitam as pessoas enxergarem Cristo Jesus através das nossas vidas. E Pedro continua aqui. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, ressuscitou ao terceiro dia. Ele concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Fomos nós. Cornélio e sua família, agora através do ministério de Pedro, está sendo aceito na comunhão da igreja de Cristo. Já temos Paulo caminhando pelo Império Romano, proclamando o Evangelho. Agora nós estamos vendo, através do apóstolo Pedro, se alguém questiona a legitimidade do ministério apostólico de Paulo naqueles dias, ou ainda hoje, nós temos aqui alguém que não é questionado como o apóstolo de Cristo Jesus, que é Pedro, sendo levado ao mesmo caminho, reconhecendo que Cristo Jesus está agindo através da vida dele, através daquelas vidas, que acolher como irmãos aquele estrangeiro, aquela família estrangeira, reconhecer a dignidade daquelas vidas entregues a Cristo, sob o cuidado de Cristo, como irmãos na fé, é romper com uma série de tradições e costumes dos judeus, coisa que Pedro estava enfrentando grandes e muito grandes dificuldades naqueles dias. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê
recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Aqui está o mistério da fé. Aqui está o mistério da fé. Aqui está o mistério da ação do Espírito Santo na vida de todo o que crê. Aqui está uma chave para a leitura e releitura de toda a profecia e de todo o texto do Antigo Testamento, coisa feita pelos apóstolos. Nós vemos em João isso muito belamente, mas o apóstolo Pedro também o faz de maneira consciente. Examinando as Escrituras, nós encontramos sinais. Eu me lembro das primeiras vezes que eu li o Antigo Testamento e alguns textos, eu falo, mas parece que está falando de Jesus, né? Parece que está falando de Jesus Cristo, parece que está... E conforme você vai aprendendo, você vai estudando, e você vê, realmente está falando de Cristo Jesus. Porque nós temos Ele em nossos corações, no nosso espírito, o Espírito Santo confirma o testemunho da palavra de Deus, é uma referência a Cristo Jesus, é uma referência. Nós reaprendemos a ler a Bíblia, vendo que sempre foi parte, sempre integrou, sempre foi a vontade de Deus, o plano de Deus, a restauração, o resgate, a cura, a libertação, o perdão, sempre, desde o início, desde a origem. Desde sempre, desde a eternidade. Desde a eternidade. Mas quando nos perdemos em alguns textos, quando nos perdemos em alguns momentos da história, às vezes vemos só o juízo, a execução da justiça, né? As ameaças de castigo, de punição, diante da iminência da ruptura com o pacto, com a aliança. Isso, muitas ocasiões, cria uma visão equivocada de Deus, do propósito de Deus e da palavra de Deus. Com Cristo Jesus, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho da palavra, nós enxergamos Cristo nos lábios de todos os profetas hebreus. Nos lábios, na palavra de todos os profetas, há referências à palavra viva, ao Verbo de Deus, ao Cristo de Deus. Nós vemos isso nos Salmos, nos Provérbios, nós vemos isso em toda a literatura sagrada, uma expectativa, uma ânsia, um desejo, uma promessa, uma esperança e um Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou com você, não temas, não se assuste, não se assombre, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te conduzo no caminho da salvação. Em Cristo Jesus, nós conseguimos enxergar isso. E a partir do momento em que nós dedicamos tempo e vida em meditar nessa verdade, a nossa vida também passa a fazer parte de uma maneira mais plena, de uma maneira mais consciente do plano, do propósito de Deus. Ou seja, fica mais fácil viver. Fica mais fácil viver. Fica mais fácil respirar. Fica mais fácil sonhar. A paciência é acessível, a esperança, a confiança, a resignação, às vezes, a ousadia, a coragem, a oração, a meditação, o estudo. A vida se torna mais fácil. Os pesados fardos que nos sobrecarregam são retirados doce e suavemente pelo Cristo que nos ama, que coloca sobre nós a sua cruz, que nos enche de alegria, de fé, de esperança, que faz com que frutifiquem em nós os dons do Espírito Santo, os dons da vida. Esse é o mistério. Todo aquele que nele crê recebe perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é inédito, isso é único, isso é único. Todo aquele que nele crê vive debaixo da graça e do perdão de Deus.
é uma maneira de viver consciente de quem Deus é, consciente de quem nós somos, conscientes de que de Deus recebemos tudo aquilo que necessitamos para termos uma vida significativa de obediência e de comunhão com Ele. Perdão, perdão, perdão de Deus. O perdão que abre as portas e o caminho para a eternidade. Porque a vocação do ser humano é para além desta vida. Nós somos muito ocupados, muito preocupados, muito ansiosos, muito desejosos. Lutamos, batalhamos, nos empenhamos por questões deste mundo, dessa vida, e tem que ser assim. E é assim que é a vida. Mas a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, nos conduz à consciência de que a nossa vida vai para muito além da própria vida, da própria existência humana. Ela diz respeito a um plano eterno de Deus, que não termina nesta vida, que não termina nessa vida, porque se consuma em Cristo Jesus, e Cristo é a fonte de toda a vida. Portanto, nele viveremos eternamente. É para além desta vida, para além das limitações desta vida. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Um Pentecostes aqui, né? O Espírito Santo é o que eu falo, o testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito Santo é o que marca a vida dos apóstolos. O testemunho do Espírito Santo era o diferencial na igreja de Cristo nesses dias. O testemunho do Espírito Santo é o que garante que a palavra apostólica, que a palavra profética é verdadeira, é santa, é vinda, é dada gratuitamente pelo Espírito Santo. Havia pessoas de Jerusalém com Pedro e eles ficaram admirados. Por quê? Por conta dos preconceitos, né? Porque na igreja como um todo, naqueles dias, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos que ali estavam, pessoas de vários povos e nações, mas todos judeus, todos descendentes de judeus, ainda que vivendo fora de Jerusalém, eram judeus. Aqui não. Aqui não. Samaria já deu um certo trabalho para Filipe, né, que os apóstolos correram lá para ver o que estava acontecendo. Agora, quando chega aqui, que Samaria era um povo misto, né? Agora, quando chega aqui, totalmente gentios, totalmente fora da família aqui, da herança cultural judaica, né? Nenhuma relação genética, por assim dizer, causa espanto a todos, inclusive o apóstolo Pedro, porque Deus está confirmando que para ele não há distinção. Para Deus, o judeu não é melhor que o gentil não é melhor que o judeu. Para Deus, essas questões que nos atingem tão violenta, tão fortemente, né? Questões de raça, né? Qual é a melhor raça? Qual é a raça superior, né? A raça superior, a raça santa, né? Quem são de fato os verdadeiros filhos de Deus? Todas essas besteiras que a gente ouve, né? E ouve através dos tempos, e estão voltando agora com uma força terrível, porque as pessoas assim o querem. Em momentos difíceis, ao invés de se prostrar diante de Deus, de clamar a Deus, de buscar para a sua vida o testemunho do Espírito, eles buscam outros, né? O testemunho do Darwin, o testemunho do nazismo, o testemunho do fascismo, o testemunho do militarismo, o testemunho do imperialismo, o testemunho do belicismo, né? O testemunho da insanidade, da estupidez, da arrogância, da vaidade.
das pretensões humanas, né? As pessoas, porque é mais fácil, tá à mão, nós somos superiores, por quê? Porque tem armas melhores, não vou entrar nesse mérito. Mas são obstáculos reais ao testemunho do Espírito Santo. Tal qual o apóstolo Pedro enfrentou dificuldades, mas foi vencido pelo Espírito e foi levado a reconhecer o testemunho de Cristo, o testemunho do Espírito e romper com que aquilo que para ele era precioso, nesse momento, não era nada de precioso aos olhos de Deus, era um obstáculo, era uma barreira. Era uma barreira. E Pedro, nós nos orgulhamos de Pedro, podemos nos orgulhar de Pedro. Pedro venceu. Pedro venceu todos os preconceitos, né? Todas as vaidades e pretensões religiosas que podiam estar corrompendo o judaísmo naqueles dias. De que só nós somos os eleitos e predestinados, o resto da humanidade é filho do diabo e está aí só para morrer. Havia esse tipo de pensamento naqueles dias, como há esse tipo de pensamento nos dias de hoje. O verdadeiro povo de Deus, a verdadeira raça eleita. Por isso nós já falamos várias e várias vezes, por que muitos movimentos fracassam? Movimentos que começaram muito bem, porque em algum determinado momento da sua vida, meu irmão, você será conduzido a um ponto em que você terá que romper consigo mesmo. Você terá que romper com a sua família, com as suas tradições, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, com a sua filosofia, com a sua teologia. Todos somos levados a esse momento, a esse ponto. Ainda esses que vivem da fé, do trabalho, né, que vivem de repetir, de pregar e de repregar, de defender esta doutrina ou aquela doutrina, e o fazem profissionalmente, maravilhosamente bem. Amém? Não estamos questionando isso. Tem lá a sua importância. Todos somos confrontados com a verdade de que precisamos decidir de fato a quem pertencemos. A Cristo Jesus e a visão proposta de Cristo para uma humanidade redimida, restaurada, ou a nós mesmos e as nossas mesquinhas filosofias. Romper com certas ideias, conceitos e preconceitos acaba se tornando o ponto crucial na vida de muitas pessoas. Muitos têm falhado, muitos têm fracassado, alguns têm até regredido, terrivelmente, porque a mente busca conforto naquilo que lhe é familiar. Nisso o apóstolo Pedro é fantástico. O bate-boca está lá, os debates intensos, né? As manifestações de nacionalismo. Não estou dizendo que você não deve amar o seu povo, a sua família, né? A sua igreja, a sua nação, a humanidade. Não estou dizendo isso. Pedro se afastou, buscando como que um navio em alto mar, né? Quando mandam abrir as velas, buscando a direção do vento para manter-se em movimento. Pedro buscou colocar-se à disposição do mover do Espírito Santo para que a vida dele, apóstolo, permanecesse uma vida apostólica. Eis aqui entre nós o amado irmão apóstolo Pedro, até o mês passado, porque agora a igreja constituiu uma nova liderança. Apóstolo de Cristo, servo de Cristo, para servir a Cristo onde Cristo mandar, onde Cristo ordenar, onde Cristo me levar, ali eu pertenço a Cristo. Onde Cristo me colocar, ali eu estarei amando o meu Senhor e Cristo. Se Jerusalém não precisa de mim, amém, que Deus abençoe Jerusalém. Eu vou para Jope, eu vou para Cesareia, eu vou para Roma, eu vou para onde o Senhor Deus quiser me levar, onde a minha vida tem significado diante de Deus.
Não preciso, não preciso pular na sepultura que outros estão cavando. Não. A minha vida é Cristo. O meu viver é Cristo. Quem move a minha mente, o meu coração, é o Espírito de Cristo. E ali, logo após o testemunho do Espírito Santo, batizando. Nós falamos de batismo, né? O batismo tem uma conotação de imersão, né? Então, esse derramar do Espírito, né? Essa abundância seria como que essas pessoas sendo imergidas no Espírito Santo. O único batismo que interessa, de fato, é esse. Porque esse batismo, essa imersão, o ser imerso, o submerso, o ser totalmente envolvido pelo Espírito Santo, que é o sinônimo, que é o ato sobrenatural do perdão, da regeneração, da restauração, que é a novidade de vida, que é fazer parte do corpo de Cristo, recebendo em si como o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Cada célula do corpo humano tem o seu DNA. Não há absolutamente nada no seu corpo que não tenha o seu DNA. No corpo de Cristo é a mesma coisa. O Espírito Santo em todos está. Através de todos ele age. Tá? Todos os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E Pedro, diante desse fato, diante desse ato de Deus, diante do testemunho do Espírito, mesmo com a presença, né, daquele grupo lá de fiscalizantes de Jerusalém lá, ele desafia quem pode negar a esses homens o batismo. Agora ele fala o batismo como ingresso formal na igreja institucional de Cristo Jesus. Porque pelo Espírito Santo, aqueles homens, aquelas mulheres, aquela família já estava fazendo parte da igreja de Cristo e do corpo de Cristo. E ao batismo aqui, ao qual eles são convidados, que é o ato formal, o testemunho formal, né, instituído pelo próprio Cristo como formalização do pertencimento à igreja visível de Cristo Jesus. Ninguém se opôs, ninguém pôs se opor. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Daí uma coisa que vale a pena ser buscada. O testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito Santo. Esse testemunho do Espírito Santo, ao contrário do que alguns possam dizer, pensar ou imaginar, não diz respeito única e exclusivamente aos movimentos de avivamento ou despertamentos espirituais ou renovações espirituais ou uma busca pela atualidade, né, ou pela atualização dos dons do Espírito Santo ou confirmação de ministérios ou manifestações de poder. Não. O testemunho do Espírito Santo é algo presente e algo que pode e deve ser permanente na vida de todo aquele que nele crê. Eu considero válido a pessoa buscar conselho, eu considero válido a pessoa procurar ajuda entre os profissionais. Eu tenho um profundo respeito pelos profissionais que têm o compromisso com o aconselhamento, com o acompanhamento, com toda sorte de ajuda, com os médicos, com a medicina e tudo mais. Eu tenho um profundo respeito por isso, tenho profunda aversão por alguns que se apresentam como conselheiros, como os mestres e como pastores, e que na verdade são apenas devoradores do rebanho. Por uma questão de segurança, eu declaro que você deve procurar pessoas confiáveis, né? Pessoas que têm um compromisso legal, um compromisso formal com a ajuda, com o auxílio, com o tratamento, com a cura, com a orientação. Tá? Eu considero muito válido, muito apropriado.
Tem algumas escolas de aconselhamento no Brasil já, citamos normalmente pelo menos 3 indivíduos que representam 3 escolas, que tem grupos aí trabalhando, atuando, abençoando vidas, ajudando pessoas. Eu considero extremamente válido. Mas no que diz respeito à sua alma e ao seu espírito, muito embora seja válido tudo isso que a igreja oferece, que as estruturas seculares oferecem, eu acredito que a busca por esse testemunho e o permitir-se experienciar o testemunho do Espírito no que diz respeito ao pertencimento a Cristo e a paz necessariamente recebida, a paz, a pacificação dos ânimos, a pacificação da mente, a pacificação da alma, a pacificação do espírito, a capacidade de compreender-se, de entender-se como eu existo para Deus. A sua vida importa para Deus. A sua vida é parte importantíssima do projeto, do propósito e do plano de Deus. Você não está só, você não foi abandonado, você não está desamparado. Ainda que você precise de auxílios, de ajudas, o testemunho do Espírito Santo na sua vida, vai te fortalecer. Vai te fortalecer. Não pense que esse grupo, ao ser acolhido por Pedro, depois foi recebido com beijo e abraço pelos outros. Não. Enfrentaram as suas dificuldades. Não pense que a igreja de Jerusalém tenha aplaudido, muito pelo contrário, quando ficaram sabendo que Pedro havia estado em comunhão com não-judeus, entrou na casa deles, pregou o evangelho para eles, sentou-se à mesa com eles, partilhou, participou do Espírito Santo atuando naquelas vidas, ele também sendo abençoado e outros sendo abençoados, a igreja chamou ele para uma inquisição lá, querendo exigências, querendo exigir como você, judeu, como você se permitiu entrar em casa de não-judeu. Como ele foi confrontado, o apóstolo Pedro foi confrontado, foi atacado, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, com o testemunho do Espírito. Sempre tem alguém lá que, não, mas você não pode usar essa cor, não pode ter essa marca de roupa, não pode dirigir esse carro, não pode ir para tal centro. Tem sempre a turma do que não pode, né? Tem sempre a turma do que não pode. E, tristemente, nós sabemos que essa igreja de Jerusalém acabou praticamente desaparecendo. Os apóstolos viveram essa vida de comunhão com o Espírito, ou seja, eles não ali permaneceram. A igreja como um todo, às vésperas da destruição da cidade, buscou refúgio logo mais ao norte da cidade, e lá ficou estancada, e lá permaneceu na mesma batalha, na mesma luta. Somos igreja ou somos Israel? Somos judeus ou somos cristãos? Somos cristãos ou somos hebreus? Somos hebreus cristãos ou cristãos hebreus? Ficaram nessa dúvida, nesse dilema, no isolamento, que, pelo que sabemos historicamente, levou alguns séculos, é claro, mas levou ao desaparecimento. Ao desaparecimento. Perderam o momento da história. Deixaram o mover do Espírito Santo para uma vida de estagnação espiritual. Há cristãos entre os judeus, há judeus entre os cristãos, não estamos querendo entrar nesses méritos, né, nessas questões, mas o que nós precisamos saber, o que nós precisamos buscar como testemunho de verdade é ao testemunho do Espírito no nosso meio, ao testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo testemunha conosco para um mundo que anseia por paz. Essa é uma perspectiva
que o Evangelho nos apresenta. Na verdade, é um imperativo. Devemos buscar para nós, porque recebendo em nós, outros também serão alcançados. Que o Espírito Santo, que o Espírito Consolador te traga paz, muita paz, perfeita paz, uma compreensão da relevância da palavra de Deus, da relevância do testemunho do Espírito na vida cristã. Sem o Espírito Santo, a vida cristã não produzirá os frutos, porque os frutos são do Espírito. Não tem como produzir fruto sem o Espírito Santo. Deus te abençoe, te conceda paz e profunda alegria.